Olá, mais um ano se passou e hoje, através do programa Judiciário em Revista, temos o prazer de apresentar uma retrospectiva do primeiro ano de gestão. No início deste ano, o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, primeiro presidente eleito de forma direta pela Corte de Justiça, passou a dirigir o Poder Judiciário Estadual ao lado da atual mesa diretora. Sucesso ao novo presidente, que continue trabalhando e trabalhando sempre para privilegiar e beneficiar o primeiro grau de jurisdição, que é onde a justiça está mais perto do cidadão. Logo que assumiu a presidência, o desembargador Marcos Cavalcante realizou uma série de visitas de cortesias a diversos órgãos. Isso é uma praxe entre os chefes de poder e aprimora ainda mais o bom relacionamento e a harmonia que deve haver entre os poderes. Em virtude de viagem pré-agendada do chefe do Poder Executivo, Ricardo Coutinho, e também da vice-governadora, o desembargador Marcos Cavalcante assumiu o governo do estado durante 5 dias consecutivos. Eu vou cumprir a agenda do governador e manter a máquina administrativa em funcionamento da melhor forma possível. Eu sei do meu sentimento de que esse estado está nas melhores mãos. Tiveram continuidade e apoio total da atual mesa diretora os projetos desenvolvidos na gestão anterior, a exemplo dos programas Conhecendo o Judiciário, Justiça em seu bairro, Mulher merece respeito, Vida e Saúde, Justiça em Números, Justiça em Dia, Priorização do primeiro grau, Projeto Cultural, e a ampliação da rede de dados do tribunal seguiu com a expansão do PJE. O encaminhamento adequado das informações, com atenção aos prazos e à consistência dos dados, agraciaram o TJPB com a entrega do selo de ouro do programa Justiça em Números, concedido pelo CNJ em reconhecimento aos tribunais que investem na excelência da gestão da informação. Buscando mais agilidade na resolução de conflitos e com o intuito de diminuir o estoque de processos acumulados, o Poder Judiciário Estadual realizou diversos mutirões ao longo do ano. Eu recebi um convite para chegar até aqui no Coqueiral para botar em dia minhas contas que estavam atrasadas e eu achei que deveria vir. A Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Nancy Andrighi, veio à capital e abriu oficialmente o Mutirão Fiscal, uma realização do Tribunal de Justiça da Paraíba em parceria com o governo do estado. Acompanhada do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, a ministra Nancy Andrighi, Corregedora Nacional de Justiça, visitou na tarde do dia 2 de outubro o Mutirão Fiscal, realizado na capital paraibana, no Espaço Cultural José Lins do Rego. Dos 100 milhões de processos que existem no país em andamento hoje, 51% são ações de execução fiscal. Então, esta mudança de postura que a Corregedoria Nacional está propondo
é para que continue num modelo novo de administração, porque é absolutamente impossível, com os métodos antigos, colocar em andamento varas de execução fiscal com mais de 300 mil processos. A ministra destacou ainda algumas particularidades deste novo modelo de administração em cidades como Rio de Janeiro e Brasília. Brasília, foram feitos em 9 dias de mutirão, foram para os cofres públicos, diretamente para os cofres públicos, 2 bilhões de reais. Município do Rio de Janeiro, só débitos de caráter municipal, 6 dias, 2 bilhões de reais. O esforço concentrado, fruto de uma parceria com o CNJ, Tribunal de Justiça da Paraíba e Governo do Estado, contou com a participação efetiva de procuradores do Estado, conciliadores e magistrados, que auxiliaram o contribuinte na negociação de débitos tributários vencidos até dezembro do ano passado, com várias vantagens. Selecionamos em torno de 304 empresas que possuem os maiores débitos com o fisco estadual, para que elas possam ter um ambiente diferenciado para efeito de fazer essas tentativas de acordo. A segunda etapa consiste justamente nas audiências, que é a fase em que, exaurida a fase do acordo, tendo em vista que foi tentado fechar o acordo e a empresa não se obteve êxito, então se passa para a fase do que a gente chama de fase de constrição patrimonial. É aquela fase que o juiz vai analisar os requerimentos da Procuradoria-Geral do Estado para decidir se defere os pedidos de penhora online, os pedidos de bloqueio junto aos cartórios de imóveis, junto aos órgãos de trânsito. Vários representantes de pessoas jurídicas, como hipermercados, perfumarias, indústrias, operadora de telefonia, entre outros, passaram pelas salas de audiência do mutirão e formalizaram a conciliação dos seus débitos. Nós temos uma média de mais de 15 mil ações de execuções fiscais aqui na capital. E dentre essas ações foram selecionadas 302 empresas tidas como de maiores devedores. E o Estado emitiu uma norma bonificando essas empresas que desejem quitar seus débitos ou mesmo parcelar. O chefe do Judiciário Estadual, desembargador Marcos Cavalcante, que já esteve à frente de uma vara da Fazenda Pública por 16 anos, se referiu ao evento como Mutirão da Cidadania e falou sobre o sucesso desta nova ferramenta de conciliação. O mutirão antigo era o mutirão em que se fazia remoções, sequestros, arrestos, penhoras, remoção de bens dos devedores para o depósito público. Hoje não. Hoje é um mutirão que eu poderia chamar, de acordo com as palavras da ministra Nancy Andrighi, de mutirão da cidadania. Aqui tem benefícios para o devedor da Fazenda Pública, tem descontos, tem discussão e não tem nenhum ato de força. Ele vem aqui espontaneamente, discute o seu débito e paga. E, por outro lado, educa. É o mutirão da cidadania, onde o cidadão cumpre o seu dever de pagar os impostos. E os governos, no âmbito estadual e municipal, onde estamos fazendo também o mutirão, ele se responsabiliza em aplicar esses recursos. Destaque também para o trabalho humanizado realizado pelo Centro de Mediação Familiar, que este ano consolidou, através do lançamento de uma cartilha, a importância da construção e preservação dos vínculos familiares. As conciliadoras aqui do Centro de Mediação Familiar, elas nos relatam fatos de pais que não conversavam. Na verdade, sentaram na mesa de conciliação que um de costa para o outro. E após a conversa, a mediação das nossas servidoras, eles foram virando as cadeiras e passaram a conversar. Já em relação a atos de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública e licitações, o Judiciário Paraibano deu cumprimento à meta 4 estabelecida pelo CNJ. Quando se trata de recursos da saúde e da educação, muita gente tem aí um atendimento indigente, nos municípios principalmente,
por falta de valorização dos recursos. E aí nós temos o atendimento indigente a idosos, muitos morrem, não têm assistência, a crianças principalmente. E a gente sabe que recursos não faltam, mas sobra esperteza para que os recursos sejam destinados a outros fins. E no âmbito criminal, foi realizada na Paraíba a primeira audiência de custódia. A instalação do projeto teve a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski. Nós estamos dando um grande passo civilizatório. Em primeiro lugar, nós estamos cumprindo um compromisso que o Brasil assinou internacionalmente, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que foi internalizada em 1992. Esse pacto exige que qualquer cidadão preso seja apresentado o mais rapidamente possível a uma autoridade de preferência judicial. Isso diz respeito aos direitos humanos, ou seja, evita que os presos fiquem na cadeia por mais tempo do que deveriam ficar. O juiz, depois de uma audiência muito breve, examinando se o caso for de pequena complexidade, põe em liberdade e ele responde ao processo normalmente. Mas também, se for de alta complexidade, vai para o presídio, como ia nos outros casos das audiências ordinárias. Através da implantação do protocolo integrado, o tribunal em 2015 deu um grande passo no sentido de dar celeridade ao trâmite de processos na Justiça Estadual. Esse novo espaço, ele modifica o layout do atendimento anterior e passa a dar mais conforto, mais comodidade ao advogado. Como pode ser visto, o advogado hoje dispõe de um guichê onde, de forma privada, ele pode depositar o documento sentado sem estar com os inconvenientes de fila e outras situações que decorrem da necessidade de espera. Pela primeira vez, a Paraíba sediou os Jogos Nacionais da Magistratura. A 7ª edição do evento teve apoio do TJPB. Na ocasião, a Paraíba finalizou os Jogos em 7º lugar, com 13 medalhas, sendo 8 de ouro e 5 de prata. É um momento para nós muito significativo. Os Jogos da Magistratura são eventos, já se compõem num evento tradicional para a magistratura brasileira. É um momento em que os juízes se reúnem para dar uma relaxada na sua atividade, que é extremamente estressante. O projeto Capacitação Legal tornou possível a discussão sobre as inovações do novo CPC, através de um periódico ciclo de palestras. A grande alteração é que, a partir da vigência desse novo código, os precedentes adquirem maior força. Os precedentes passam a ser a fonte formal por excelência do direito. Embora o precedente seja firmado com base na lei, às vezes esse precedente se desgarra da lei. O fato é que o precedente será aplicado independentemente do que dispuser a lei. Ao longo do ano, com a finalidade de habilitar os interessados à adoção, o TJPB, juntamente com a Coordenadoria da Infância e Juventude, promoveram diversos cursos de capacitação. E a atual gestão inovou ainda no campo do trabalho voluntário, ao lançar oficialmente o programa Voluntários da Justiça no âmbito do Judiciário Estadual. Acreditando também no importante papel do estagiário, o presidente recepcionou os 92 novos estagiários classificados no processo seletivo 2015. A minha expectativa é muito grande, principalmente por ser meu primeiro estágio. Eu espero que seja fundamental para a minha carreira e eu estou agradecendo muito a oportunidade do Tribunal de Justiça do Estado. Outra importante iniciativa visando aproximar a Corte de Justiça das comarcas mais longínquas do Estado foi a criação do programa Tribunal Sem Distância, lançado no município de Bananeiras e que envolveu cerca de 18 municípios. Em seguida, foi a vez da comarca de Monteiro receber também o Tribunal Sem Distância. Quando o Tribunal de Justiça sai de João Pessoa e vem para aqui, a alta cúpula do Poder Judiciário se dirige aqui à nossa região, a gente tem a oportunidade de, daqui por diante, manter um contato, um diálogo mais próximo, mais direto e, consequentemente, diminuir as distâncias, não somente físicas, mas as distâncias institucionais.
Novas instalações foram criadas para o devido funcionamento do Fórum da Comarca de Serraria. E ainda mais uma melhoria em prol do Brejo Paraibano. O presidente do Judiciário assinou recentemente ordem de serviço para a reforma do Fórum da Comarca de Areia. E o aniversário de 124 anos do Tribunal de Justiça da Paraíba foi celebrado em grande estilo, com o lançamento de 2 livros de autoria do presidente Marcos Cavalcante. E para fechar o primeiro ano da gestão com chave de ouro, foram celebradas as festividades alusivas ao Sesc Centenário de Epitácio Pessoa, que marcou o Ano Judiciário 2015. As comemorações foram divididas em 4 etapas. Para cada uma delas, foi produzido pelo Núcleo de TV da GECOM um documentário. A 4ª etapa e última de comemorações pelos 150 anos de nascimento de Epitácio Pessoa trouxe ao Judiciário Paraibano, na manhã do dia 6 de novembro, a presença do ministro do STJ, Herman Benjamin. O ministro, a convite da presidência do tribunal, foi o responsável pela conferência intitulada Epitácio Pessoa, o jurista e ministro do Superior Tribunal Federal. A solenidade foi aberta oficialmente pelo presidente do Judiciário Estadual, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Evoco mais uma vez o pensamento dos gregos, aspas, maior que a beleza das estrelas da manhã, maior que a beleza das estrelas da tarde, só a beleza que ostentas, ó justiça. Muito obrigado. Logo em seguida, o ministro participou do lançamento do selo comemorativo e, na qualidade de membro da Comissão de Cultura e Memória do TJPB, a desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes fez a apresentação do ministro Herman. Apresentar o ministro chega a ser esquecido, desnecessário, tendo em vista que, paraibano como eu, como Vossa Excelência, caríssimo presidente, jamais esqueceu suas origens e em todos os momentos importantes da nossa história social, política e jurídica encontra-se presente. Dando início ao seu pronunciamento, o ministro destacou a educação como responsável principal pela ascensão profissional do ex-presidente Epitácio. Epitácio Pessoa ficou órfão de pai e mãe aos 8 anos. E foi pela educação que ele conseguiu alcançar todos esses objetivos, galgar todos esses postos importantes. Daí, nunca é demais nós enfatizarmos a importância de, no país, nós investirmos em educação. Ao homenagear Epitácio, lembrou que a humanização do mito é um importante aspecto que não deve ser desconsiderado. Epitácio Pessoa é um mito para a nossa Paraíba, mas eu acredito que os pontos mais importantes do mito não estão sendo ressaltados. Não é o fato dele ter sido presidente da República, não é o fato dele ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal, ter sido senador, ter sido constituinte, ter sido embaixador. Tudo isso é muito importante. Mas o mais importante para mim é a história de superação pessoal. Ao final da conferência, o ministro proferiu palestras sobre as alterações do Código de Processo Civil. O Código, ao final das contas, no plano da principiologia e desse novo paradigma de acesso à justiça, uma justiça mais, e eu não tratei de eficácia, de celeridade, que tudo isso será julgado, vamos esperar os próximos anos, mas o Código não deixa de ter os seus avanços. Encerra-se aqui, em grande estilo, as 4 edições de homenagens a Epitácio Pessoa. Nós estamos chegando ao final das solenidades, homenageando o grande presidente Epitácio Pessoa, sempre digo, o maior de todos os paraibanos. E o Judiciário em Revista parabeniza magistrados e servidores por mais um ano de trabalho e deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.